Fui acusada após o divórcio. Eles não imaginavam quem a polícia realmente procurava. 2 anos depois que me divorciei do homem que eu achei que seria meu parceiro para a vida inteira, eu estava sozinha na cozinha, ainda de pijama, tentando lembrar onde tinha colocado a conta de luz. O dia mal tinha começado. O céu ainda estava meio cinza, aquele tom indefinido entre noite e manhã, e o silêncio do prédio era tão absoluto que eu conseguia ouvir o zumbido da geladeira. Às 6 horas em ponto, alguém bateu na minha porta. Não foi uma batida educada. Foi firme, urgente, como se não houvesse a opção de eu fingir que não estava em casa. Quando abri, vi 2 policiais fardados e um homem de terno escuro logo atrás. O corredor parecia menor com eles ali. Um dos policiais perguntou meu nome completo, do jeito seco de quem já sabe a resposta. Antes que eu terminasse de confirmar, ele disse que havia uma denúncia grave contra mim e que eu precisava acompanhá-los. Não me explicaram qual era a acusação. Não pediram para eu trocar de roupa. Só disseram para virar de costas. As algemas estavam frias demais para aquela hora da manhã. Enquanto me levavam pelo corredor, senti os olhares atravessando as portas entreabertas. Dona Célia, do 302, estava com o cabelo todo bagunçado, segurando uma xícara de café. O casal novo do 105 fingia procurar a chave do carro, mas olhava tudo. Eu queria dizer alguma coisa, qualquer coisa que me tirasse daquele lugar de culpada silenciosa, mas não saiu som nenhum. Só pensei em como, mesmo depois de tudo, eu ainda era aquela que precisava aguentar calada. No carro da polícia, o banco era duro e o cheiro de plástico misturado com produto de limpeza me deu náusea. Eu tentava entender o que estava acontecendo, passando mentalmente os últimos dias, as últimas semanas, os últimos anos. Não havia nada fora do lugar. Eu trabalhava, voltava para casa, cuidava da minha própria vida. Depois do divórcio, minha existência tinha ficado pequena, previsível, quase invisível. E agora, de repente, eu era algemada ao amanhecer, como se fosse perigosa. Na delegacia, me colocaram sentada numa sala fria, com uma mesa metálica e 2 cadeiras. Mandaram eu esperar. O tempo ali dentro parecia esticado de propósito. Cada minuto pesava. Eu pensava no meu ex-marido, no jeito como ele sempre me deixava sozinha com os problemas, no sorriso ensaiado que ele usava quando precisava parecer correto. Pensei no dia em que descobri a traição, nas desculpas calculadas, na facilidade com que ele virou a página da nossa história e seguiu como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei com o silêncio. Ele ficou com a versão mais confortável. Depois de um tempo que eu não sei medir, um delegado entrou. Ele devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho, expressão cansada. Sentou à minha frente com uma pasta grossa nas mãos. Abriu, folheou alguns papéis sem pressa, como se quisesse me observar pelo canto do olho. Então pediu para retirarem as algemas. O clique metálico ecoou mais alto do que deveria. Ele leu em voz alta o nome do denunciante. Quando ouvi, senti um aperto estranho no peito, uma mistura de reconhecimento e incredulidade. O delegado franziu a testa. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando para aquele nome como se algo não estivesse encaixando. Depois, levantou os olhos para mim. A postura dele mudou. A rigidez deu lugar a um cuidado que eu ainda não tinha visto naquela manhã. Ele se inclinou um pouco para frente e falou mais baixo, quase como se não quisesse que alguém mais ouvisse. Você não é o suspeito. Você é a vítima. Aquela frase bateu em mim com mais força do que qualquer acusação. Antes que eu conseguisse reagir, ele continuou, escolhendo as palavras. Disse que a denúncia fazia parte de algo maior, que quem tinha feito aquilo estava naquele exato momento sendo procurado, que o nome na denúncia não me colocava no centro do crime, mas explicava por que tinham vindo até mim daquele jeito. Eu fiquei ali, sentada, tentando reorganizar a respiração, enquanto uma certeza começava a se formar, lenta e incômoda. O passado que eu achei que tinha ficado para trás não tinha ido embora. Ele só estava esperando o momento certo para voltar, agora com uniforme, sirenes e papéis oficiais. E pela primeira vez desde o divórcio, alguém finalmente dizia em voz alta aquilo que eu senti por anos, mas nunca consegui provar.
Eu não estava exagerando. Eu não estava errada. Eu só ainda não sabia até onde aquilo tudo ia chegar. Eu saí da delegacia sem algemas, mas não saí inteira. O sol já tinha subido quando atravessei a porta de vidro, e aquela luz clara demais me deu a sensação estranha de estar fazendo algo errado, só por respirar em liberdade. Ninguém me pediu desculpas. Ninguém explicou por que precisaram me algemar antes de verificar qualquer coisa. Apenas me disseram que eu poderia ir para casa, que alguém entraria em contato. Como se aquela manhã tivesse sido um pequeno mal-entendido administrativo, e não uma ferida aberta no meio da minha rotina. No caminho de volta, dentro de um carro de aplicativo, eu observava a cidade acordando. Pessoas indo trabalhar, crianças esperando o ônibus escolar, uma mulher passeando com o cachorro como se o mundo estivesse exatamente no lugar. Pensei em como a vida dos outros continua mesmo quando a nossa dá uma guinada brusca. Pensei também em como eu tinha aprendido, ao longo do casamento e depois dele, a engolir desconfortos sem fazer barulho. Aquilo não era novidade. Só tinha mudado a escala. Quando cheguei ao prédio, os vizinhos já sabiam. Não porque alguém tivesse contado, mas porque aquele tipo de coisa nunca passa despercebido. A síndica me mandou uma mensagem neutra demais, dizendo que qualquer coisa estava à disposição. Dona Célia evitou meu olhar no elevador. O casal do 105 cochichou achando que eu não perceberia. Eu entrei no meu apartamento, fechei a porta e só então minhas pernas começaram a tremer. Não era medo imediato. Era o atraso da reação, aquele momento em que o corpo entende o que a mente ainda está tentando organizar. Sentei no chão da sala, encostada no sofá, e fiquei ali por um tempo longo demais. Lembrei da última conversa que tive com meu ex-marido, meses antes. Ele tinha ligado dizendo que precisava resolver uma pendência. Falou num tom calmo, quase gentil, mas algo naquela ligação tinha me deixado em alerta. Quando eu disse que preferia tratar qualquer coisa por escrito, ele ficou frio. Disse que eu estava sendo difícil. Como sempre, a dificuldade era eu não ceder. Naquele momento, sentada no chão, comecei a ligar pontos que eu tinha evitado ligar antes. Pequenos episódios, comentários atravessados, tentativas de contato que eu ignorava. Nada explícito. Nada que eu pudesse apontar e dizer aqui. Sempre assim. Sempre no limite do que é possível provar. Sempre me colocando na posição de parecer paranoica se eu falasse em voz alta. Algumas horas depois, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com a mão ainda trêmula. Do outro lado, o delegado se identificou. A voz dele era objetiva, mas havia algo diferente ali, um cuidado contido. Ele disse que precisava me explicar melhor a situação, que eu tinha o direito de entender por que aquela abordagem aconteceu. Falou que a denúncia envolvia movimentações financeiras, falsificação de documentos e tentativas de atribuir responsabilidades a terceiros. A mim, no caso. Quando ouvi isso, senti um peso se acomodar no estômago. Não era surpresa completa. Durante o casamento, eu tinha sido a pessoa que organizava tudo. Contas, contratos, declarações. Confiava. Assinava quando ele dizia que era necessário. Depois do divórcio, descobri lacunas, valores que não fechavam, decisões tomadas sem meu conhecimento. Na época, eu achei que o pior já tinha passado, que o prejuízo era só emocional e algum dinheiro mal explicado. Eu estava errada. O delegado disse que o nome do denunciante levantou alertas imediatos porque ele já constava em outras investigações. Que havia um padrão. Que eu não era a primeira ex-esposa a aparecer como responsável por algo que não tinha feito. Ouvir isso doeu de um jeito estranho. Não porque me diminuía, mas porque confirmava algo que eu tinha tentado relativizar por muito tempo. Não era pessoal. Era estrutural. E eu tinha sido uma peça conveniente. Ele explicou que, naquele momento, meu papel era colaborar como vítima, não como acusada, que eu poderia ser chamada para prestar depoimento formal, que seria importante reunir documentos antigos, mensagens, qualquer coisa que mostrasse como as decisões eram tomadas durante o casamento. Quando desliguei, fiquei olhando para o celular por alguns segundos, como se ele ainda pudesse vibrar com mais alguma revelação. Foi ali que me ocorreu um pensamento quase involuntário. Se histórias como essa fazem sentido para você,
Se você já sentiu essa inversão silenciosa de culpa, talvez acompanhar esse tipo de relato ajude a entender que não é um caso isolado. Eu mesma demorei anos para enxergar. Levantei, fui até a janela e abri um pouco. O barulho da rua entrou, trazendo aquela sensação agridoce de normalidade. Eu sabia que aquilo estava só começando. A denúncia, a abordagem, a frase do delegado, tudo aquilo era apenas a superfície. O que vinha depois exigiria de mim algo que eu passei muito tempo evitando. Encarar o passado sem suavizar nada, sem proteger quem nunca me protegeu. E pela primeira vez, eu não tinha certeza se estava preparada. Mas sabia que não teria escolha. No fim daquela tarde, eu comecei a abrir caixas que estavam guardadas no fundo do armário desde o divórcio. Não eram caixas organizadas. Eram aquelas em que a gente joga tudo que não quer olhar agora, mas também não tem coragem de jogar fora. Pastas antigas, envelopes amarelados, contratos dobrados de qualquer jeito. O cheiro de papel velho misturado com poeira trouxe uma memória física do tempo em que eu ainda acreditava que controlar detalhes era sinônimo de segurança. Sentei à mesa e comecei a separar as coisas com um cuidado quase cirúrgico. Extratos bancários, comprovantes de transferência, e-mails impressos porque, na época, eu tinha medo de que sumissem. Enquanto eu lia, percebia algo que antes parecia pequeno demais para incomodar. Decisões tomadas em meu nome, mas nunca por mim. Assinaturas minhas em documentos que eu lembrava vagamente de ter visto por cima, sempre acompanhadas da mesma frase: confia em mim, é só burocracia. O mais perturbador não era descobrir algo novo. Era ver tudo alinhado, agora sem a névoa do afeto, sem a urgência de manter um casamento funcionando. A lógica aparecia com uma clareza cruel. Eu tinha sido o rosto confiável, a pessoa organizada, a mulher responsável. Ele tinha sido o operador silencioso. E quando algo desse errado, porque sempre dá, era meu nome que estaria ali primeiro. Nos dias seguintes, a polícia entrou em contato mais de uma vez, sempre educados, sempre objetivos, nunca pedindo desculpas pelo excesso inicial. Eu respondia tudo com uma calma que não refletia o que estava acontecendo por dentro. Dormia mal. Acordava antes do despertador. Qualquer barulho no corredor do prédio fazia meu corpo reagir antes da mente. Não era pânico. Era vigilância. Aquela sensação antiga de que eu precisava estar preparada. Um detalhe começou a me incomodar mais do que os outros. A denúncia tinha sido feita de forma calculada, no momento exato em que certas investigações avançavam. Não era desespero. Era estratégia. E eu conhecia bem aquele tipo de movimento. Durante o casamento, sempre que algo ameaçava sair do controle dele, surgia uma crise paralela, um problema maior para desviar o foco, uma narrativa alternativa para confundir. Alguns dias depois, fui chamada para prestar depoimento formal. Entrei na delegacia por outra porta, sem algemas, sem sirenes. Mesmo assim, meu estômago se contraiu do mesmo jeito. A sala era parecida com a anterior, mas agora havia café numa garrafa térmica e um bloco de anotações à minha frente. O delegado estava lá de novo. Não sorriu, mas me cumprimentou pelo nome, olhando nos meus olhos dessa vez. Ele me pediu para contar tudo com calma. Não só sobre os documentos, mas sobre a dinâmica do casamento, sobre como as decisões eram tomadas, quem tinha acesso a quê, como eu me sentia quando fazia perguntas. Enquanto eu falava, percebi algo curioso. Eu nunca tinha organizado essa história em voz alta. Sempre contei fragmentos, justificando, minimizando, tentando ser justa com alguém que nunca teve essa preocupação comigo. Em determinado momento parei de falar. Não porque tivesse acabado, mas porque entendi algo que me atravessou de repente. Aquilo não era só um processo legal. Era um reconhecimento tardio. Cada pergunta que ele fazia confirmava que o que eu vivi tinha peso, tinha nome, tinha consequência. Não era exagero. Não era sensibilidade demais. Era um padrão. Quando saí dali, caminhei alguns quarteirões antes de chamar um carro. Precisava sentir o chão, o barulho da cidade, lembrar que eu ainda estava aqui, inteira, apesar de tudo. Pensei em quantas pessoas passam por situações parecidas
sem nunca chegar a esse ponto de validação externa. Quantas desistem antes por cansaço, por medo, por vergonha? Se você que está ouvindo isso já se sentiu assim, talvez entenda por que eu demorei tanto para falar. Eu sabia que aquilo estava longe de acabar. Haveria confrontos indiretos, tentativas de contato, talvez novas acusações. Pessoas assim raramente aceitam perder o controle sem tentar mais uma vez. Mas, pela primeira vez, eu não estava sozinha com a minha versão. Havia registros, havia olhos atentos, havia um processo em andamento. E, mesmo sem comemorar, sem alívio imediato, algo dentro de mim começou a mudar de lugar. Não foi coragem repentina. Foi algo mais discreto, uma firmeza silenciosa, a mesma que eu ia precisar manter quando o passado inevitavelmente resolvesse bater de novo à minha porta. Alguns dias depois do depoimento, o primeiro movimento veio exatamente como eu esperava. Uma mensagem. Não era uma ameaça direta nem um pedido. Era um texto cuidadosamente escrito para parecer casual, quase cordial. Ele dizia que tinha ficado sabendo de um mal-entendido envolvendo meu nome, que estava preocupado comigo, que talvez fosse melhor conversarmos para alinhar versões. A expressão ficou martelando na minha cabeça por horas. Alinhar versões. Como se a verdade fosse algo ajustável, negociável, dependendo de quem fala mais alto. Eu não respondi. Não por estratégia consciente, mas porque meu corpo simplesmente recusou. Passei tempo demais explicando, suavizando, oferecendo contexto para alguém que sempre soube exatamente o que estava fazendo. Encaminhei a mensagem para o delegado, como tinha sido orientada, e desliguei o telefone. Foi a primeira vez que fiz isso sem culpa. Não senti triunfo, só uma espécie de cansaço lúcido. Na semana seguinte fiquei sabendo, não oficialmente, que ele tinha sido chamado para depor. Um conhecido em comum comentou, tentando parecer neutro, que ele estava abalado, que dizia não entender como as coisas tinham chegado àquele ponto. Eu ouvi em silêncio. Não corrigi, não acrescentei nada. Aprendi com o tempo que certas narrativas desmoronam sozinhas quando não encontram mais quem as sustente. O impacto social veio em ondas pequenas, mas constantes. Pessoas que antes me tratavam com distância começaram a mandar mensagens genéricas de apoio. Outras simplesmente sumiram. Teve quem dissesse que sempre desconfiou dele, como se isso mudasse alguma coisa agora. Eu respondia o mínimo necessário. Não estava interessada em reescrever o passado para caber no conforto alheio. Meu foco era outro, manter-me inteira enquanto tudo isso se desenrolava. Em uma das ligações, o delegado foi mais direto. Disse que a investigação tinha avançado rápido depois da denúncia mal-sucedida. Que a tentativa de me colocar como responsável acabou abrindo portas que estavam quase invisíveis. Movimentações financeiras antigas, padrões repetidos, nomes diferentes ligados à mesma estrutura. Eu ouvi com atenção, mas sem a satisfação que alguém poderia imaginar. Não havia vitória ali. Havia confirmação. E confirmação dói, mesmo quando nos absolve. Numa noite específica, sozinha em casa, percebi que estava chorando sem perceber. Não era pelo processo, nem pelo dinheiro, nem pela exposição. Era pelo tempo. Pelo quanto eu tinha duvidado de mim mesma para manter uma estabilidade que nunca foi real. Pelo quanto eu confundi silêncio com maturidade, tolerância com amor. Se você já passou por algo assim, sabe que esse tipo de luto não tem data. Ele aparece quando a gente finalmente para de correr. Os contatos dele cessaram depois disso. Não por arrependimento, mas porque havia outras frentes exigindo atenção. Eu sentia isso no ar, naquela quietude estratégica que antecede quedas mais sérias. Mesmo assim, não relaxei. Continuei guardando registros, anotando datas, salvando mensagens. Não por medo, mas por clareza. Eu não precisava mais convencer ninguém. Só precisava permanecer firme. Foi curioso perceber como minha postura mudou sem esforço consciente. Eu falava menos. Observava mais. Dizia não com naturalidade. Não explicava. Essa mudança incomodou algumas pessoas. Outras se aproximaram. Eu aceitei ambas as reações como parte do processo.
Nem todo mundo suporta quando a mulher que era fácil de contornar deixa de ser. Em determinado momento, recebi a confirmação formal. Eu estava oficialmente fora de qualquer suspeita. Mais do que isso, meu nome constava agora como parte lesada no processo. Li aquele documento com uma atenção quase clínica. Não senti euforia. Senti algo mais profundo e estável. Um tipo de justiça silenciosa, sem plateia, sem discurso. Aqui não precisa humilhar ninguém para existir. Ainda haveria audiências, desdobramentos, consequências que eu nem imaginava. Mas naquele instante, entendi algo essencial. Eu não precisava acompanhar cada passo para me sentir validada. O que precisava, e isso eu já tinha, era a certeza de que não estava mais presa à versão dele. A história, finalmente, tinha começado a se mover, sem o peso da minha culpa inventada. E isso, mais do que qualquer sentença futura, já tinha mudado tudo. Com o passar das semanas, a minha rotina foi se reorganizando em torno de algo novo. A espera, sem ansiedade. Eu ia trabalhar, fazia compras, pagava contas, encontrava uma ou duas pessoas próximas para um café rápido. Por fora, tudo parecia igual. Por dentro, havia uma mudança quase imperceptível, mas constante. Eu não estava mais tentando antecipar o próximo movimento dele. Eu respondia apenas ao que era concreto, ao que vinha pelas vias certas. Isso economiza uma energia que eu nem sabia que gastava. As audiências começaram a ser marcadas, sempre com aquela linguagem técnica que afasta a emoção do centro. Datas, horários, nomes. Em uma delas, fui informada de que haveria outras pessoas envolvidas como testemunhas. Gente que tinha trabalhado com ele, parceiros ocasionais, até um contador que eu nunca tinha conhecido pessoalmente. Ouvir isso me deu uma dimensão maior do que eu tinha vivido. Não era uma história íntima que deu errado. Era um sistema pequeno, bem ensaiado, que dependia do silêncio e da boa-fé de quem estava por perto. Quando finalmente o vi de novo, foi num ambiente neutro, frio, quase clínico. Nada de reencontro dramático. Ele entrou na sala com o mesmo ar controlado de sempre, como quem ainda acredita que pode ajustar o discurso se falar com calma suficiente. Por um segundo, nossos olhos se cruzaram. Não houve ódio. Houve estranhamento. Eu não era mais a mesma pessoa que ele lembrava. E acho que ele percebeu isso antes de qualquer palavra ser dita. Eu falei apenas quando perguntada. Não acrescentei adjetivos. Não fiz suposições. Limitei-me aos fatos, às datas, aos documentos. Enquanto eu falava, percebi uma coisa simples e poderosa. Eu não precisava que ele reconhecesse nada. A autoridade ali não era emocional. Era institucional. E isso muda completamente o jogo para quem sempre contou com versões flexíveis. Houve um momento específico em que uma testemunha apresentou um e-mail antigo, com decisões tomadas claramente por ele, usando meu nome como escudo. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi esclarecedor. Aquele tipo de silêncio que não pede explicação, porque a explicação já está ali, evidente. Eu respirei fundo, sentindo o peso daquela confirmação atravessar o corpo e, ao mesmo tempo, se dissipar. Depois disso, as coisas avançaram rápido. Não por pressa, mas porque não havia muito o que discutir. As tentativas de desviar, de relativizar, de diluir responsabilidades não encontraram mais espaço. Eu acompanhei à distância, sem obsessão. Aprendi a confiar no processo não como promessa de redenção, mas como consequência lógica de escolhas acumuladas. Em casa, comecei a desfazer as caixas que tinham sido abertas semanas antes. Agora, com outro critério. O que precisava ser guardado ficava. O resto ia embora. Não por raiva, mas por encerramento. Joguei fora papéis que não tinham mais função, doei objetos que não faziam sentido carregar, apaguei contatos que eu mantinha por hábito. Cada gesto era pequeno, mas somado, construía algo maior, um espaço interno mais leve. Em uma conversa casual, alguém me perguntou se eu não sentia vontade de ver ele pagar. A pergunta veio sem maldade, mas me incomodou. Pensei por alguns segundos antes de responder. Disse que não se tratava disso. Não era vingança. Nunca foi. Era sobrevivência.
Era sair de um lugar onde eu era constantemente responsabilizada por escolhas que não eram minhas. E talvez pela primeira vez, eu disse isso em voz alta sem precisar me justificar. O processo seguiu seu curso. As consequências vieram como vêm quando ninguém está tentando apressá-las. E eu segui junto, mas sem carregar o peso inteiro nas costas. Havia dias difíceis, claro. Havia lembranças que ainda doíam. Mas havia também uma clareza nova, firme, que me acompanhava mesmo nos dias comuns. Eu entendi, aos poucos, que justiça nem sempre é barulhenta. Às vezes ela acontece assim, discreta, técnica, irrefutável, sem aplausos, sem discursos finais, só com a verdade finalmente ocupando o lugar que sempre foi dela. E eu estava pronta para seguir, não como alguém que venceu uma batalha, mas como alguém que finalmente saiu do campo de guerra. O que eu não esperava era o depois emocional daquele campo de guerra abandonado. Existe um silêncio específico que vem quando o conflito deixa de ocupar o centro da sua vida. Não é paz imediata. É um vazio estranho, quase desconfortável, porque por muito tempo a tensão foi o que organizou meus dias. Eu demorei para entender que aquilo também fazia parte da cura. Reaprender a viver sem estar sempre em modo de defesa. Algumas pessoas começaram a me tratar de forma diferente. Não com hostilidade, mas com uma cautela nova, como se eu tivesse atravessado algo que as deixava inseguras. Outras passaram a me procurar para confidências, histórias parecidas, perguntas que vinham carregadas de reconhecimento. Eu ouvia, mas não assumia o papel de guia ou exemplo. Eu ainda estava reorganizando minhas próprias estruturas internas. Não queria transformar dor em identidade. Em uma das audiências finais daquela etapa do processo, algo aconteceu que ficou marcado em mim. Um dos envolvidos, alguém que eu mal conhecia, tentou relativizar sua participação dizendo que apenas seguia orientações. O delegado interrompeu com firmeza, sem elevar a voz, e disse que seguir orientações não anula responsabilidade. Aquela frase ecoou em mim de um jeito inesperado. Não por eles, mas por mim. Quantas vezes eu tinha aceitado essa lógica ao contrário? Quantas vezes eu me cobrei por não ter percebido antes, como se a manipulação fosse uma falha minha? Saí dali com essa frase martelando na cabeça. Pela primeira vez, eu parei de revisitar o passado procurando erros meus. Comecei a olhar para ele como uma sequência de decisões, feitas com as informações e condições que eu tinha naquele momento. Isso muda tudo. Não apaga a dor, mas devolve dignidade à própria história. Houve também perdas silenciosas, relações que não sobreviveram ao fato de eu ter parado de ceder, convites que deixaram de chegar, conversas que nunca mais aconteceram. No começo, isso doeu mais do que eu gostaria de admitir. Depois, entendi que não era rejeição, era ajuste. Nem todo vínculo resiste quando uma pessoa deixa de ocupar o papel que lhe foi atribuído sem consentimento. Em paralelo, coisas pequenas começaram a ganhar importância. O hábito de caminhar no fim da tarde. O café tomado sem pressa. A escolha consciente de não responder mensagens imediatamente. Eu estava reconstruindo algo básico. A confiança na minha própria percepção. Não aquela confiança inflada de discursos motivacionais, mas a confiança prática, cotidiana, de quem sabe quando algo não está certo e se permite agir a partir disso. Em alguns momentos, eu pensava naquela manhã às 6 horas, na porta sendo aberta, nas algemas, nos olhares dos vizinhos. A memória já não vinha com a mesma carga de humilhação. Vinha como um marco, um ponto de ruptura que, por mais violento que tenha sido, também foi o início de uma virada que eu não teria provocado sozinha. Não por covardia, mas porque eu ainda estava aprendendo a me colocar como prioridade. Se você que está acompanhando essa história já passou por algo semelhante, talvez entenda o que eu vou dizer agora. O mais difícil não é provar a verdade para os outros. É aceitá-la internamente sem tentar suavizá-la para caber em narrativas mais confortáveis. Eu levei tempo para isso. E tudo bem. Processos reais raramente seguem linhas retas. O caso ainda não tinha terminado. Havia etapas, recursos, desdobramentos possíveis. Eu sabia disso.
Mas também sabia que, independentemente do desfecho formal, algo fundamental já estava resolvido dentro de mim. Eu não era mais o lugar onde culpas alheias encontravam abrigo. E essa decisão, silenciosa e firme, ninguém podia reverter. Eu seguia em frente não porque tudo estava resolvido, mas porque, finalmente, eu estava. O avanço final do processo não veio com alarde. Nenhuma notificação dramática, nenhum telefonema urgente. Veio num envelope pardo, entregue numa tarde comum, como tantas outras. Eu reconheci o remetente antes mesmo de abrir. Sentei à mesa, respirei fundo e li devagar, como quem não quer pular nenhuma linha. As palavras eram técnicas, precisas, quase frias. Mas o conteúdo era claro. A denúncia contra mim tinha sido oficialmente reconhecida como tentativa de desvio de responsabilidade. Meu nome estava limpo. Formalmente, irrevogavelmente. Ao mesmo tempo, havia ali a confirmação de que ele passava a responder por aquilo que tentou empurrar para mim. Não li os detalhes das consequências com curiosidade mórbida. Li com atenção suficiente para entender que o processo seguiria sem precisar mais da minha presença constante. Minha participação estava encerrada. Não porque eu tivesse desistido, mas porque já tinha cumprido o que era necessário. Fechei o envelope e fiquei alguns minutos em silêncio. Não senti vontade de ligar para ninguém. Não senti necessidade de compartilhar. Aquele momento era meu. Um fechamento que não pedia testemunhas. Pensei em como, durante anos, eu associei justiça a confronto, a explicações longas, a reconhecimento público. Nada disso aconteceu. E ainda assim, eu estava em paz de um jeito que nunca tinha experimentado antes. Nos dias que se seguiram, notei algo curioso. Eu não pensava mais nele automaticamente quando algo dava errado. Antes, qualquer problema vinha acompanhado daquela voz interna treinada para se culpar, para revisar decisões antigas, para perguntar, e se? Essa voz foi ficando mais baixa. Não desapareceu de um dia para o outro, mas perdeu autoridade. Eu não precisava mais negociar comigo mesma para existir. Algumas semanas depois, encontrei o delegado pela última vez, num encontro rápido para assinar documentos finais. Ele foi direto, como sempre, mas antes de encerrar, disse algo simples, que eu tinha sido firme sem ser agressiva, clara sem ser excessiva, e que isso tinha feito diferença. Agradeci, mas entendi ali que aquele reconhecimento não era o ponto central. O ponto era que eu mesma tinha aprendido a me ver dessa forma. Voltei para casa caminhando devagar, observando detalhes que antes passavam despercebidos. A cidade continuava a mesma, mas eu não. E isso não tinha a ver com superação espetacular, nem com discursos de força. Tinha a ver com limites, com entender que dignidade não é algo que se pede, é algo que se sustenta. Naquela noite, arrumei a casa com calma. Abri as janelas, troquei a roupa de cama, deixei o ar circular. Pequenos gestos, mas carregados de significado. Era como se eu estivesse marcando, sem cerimônia, o fim de um ciclo longo demais. Não houve celebração. Houve silêncio bom. Se eu pudesse resumir tudo isso em uma única verdade, seria esta. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. Foi escolher não carregar mais aquilo que não me pertencia. Foi permitir que a verdade ocupasse o espaço que sempre foi dela, mesmo que isso demorasse, mesmo que viesse de forma dura. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se essa história tocou você de alguma forma, se algo nela ecoa na sua própria experiência, se inscrever no canal é uma forma de apoiar conteúdos que falam dessas realidades sem exagero, sem espetáculo. Às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que não está sozinha e que é possível sair inteira, mesmo depois de tudo. Mesmo depois daquele encerramento formal, eu percebi que ainda havia camadas que não se resolvem com documentos assinados. A vida real não respeita carimbos. Nos dias seguintes, surgiram pequenos ecos do que tinha acontecido. Comentários atravessados no trabalho, perguntas feitas com cautela excessiva, silêncios que diziam mais do que qualquer acusação direta. Nada grave, nada explícito, mas suficiente para me lembrar de que histórias assim não terminam no mesmo ritmo para todos. Eu mantive a mesma postura. Não corrigi versões.
Não ofereci explicações adicionais. Aprendi que tentar controlar a percepção alheia é outra forma de prisão. Quem precisava entender, entendeu. Quem preferia manter distância, que mantivesse. Pela primeira vez, isso não me parecia uma ameaça. Houve uma manhã específica em que acordei com o corpo leve de um jeito quase estranho. Levei alguns segundos para perceber que não havia nenhuma preocupação imediata me esperando. Nenhum e-mail tenso, nenhuma ligação possível, nenhum prazo invisível pairando sobre a minha cabeça. Foi nesse dia que entendi algo simples. Eu tinha passado tanto tempo reagindo que tinha esquecido como é viver sem antecipar impacto. Comecei a ocupar esse espaço com coisas pequenas e honestas. Voltei a ler por prazer, não por distração. Retomei um curso que tinha abandonado anos antes porque não era o momento. Passei a recusar convites que me deixavam desconfortável, sem inventar desculpas elaboradas. Cada escolha dessas parecia mínima, mas juntas construíam uma rotina que finalmente me incluía. Em um encontro casual, alguém mencionou o nome dele como se fosse inevitável, quase esperando uma reação. Eu apenas ouvi. O nome não provocou nada além de um reconhecimento distante, como um capítulo já lido. Aquilo me surpreendeu mais do que qualquer absolvição oficial. O desapego emocional não veio como decisão consciente. Veio como consequência natural de tudo que foi esclarecido. Com o tempo, também precisei lidar com uma pergunta interna persistente. Por que demorou tanto? A resposta não veio em forma de culpa, e sim de compreensão. Porque eu estava sobrevivendo com as ferramentas que tinha. Porque ninguém ensina a identificar certos tipos de abuso quando eles não deixam marcas visíveis. Porque ser funcional, às vezes, é a única forma que a gente encontra para não desmoronar. Essa compreensão mudou o jeito como eu me trato até hoje. Eu parei de exigir da minha versão passada uma lucidez que só a distância oferece. Passei a respeitar aquela mulher que aguentou, que se adaptou, que saiu quando conseguiu sair. Ela não era fraca. Ela estava fazendo o melhor possível dentro de um contexto limitado. O mais curioso é que, sem perceber, eu me tornei alguém mais discreta. Não no sentido de me esconder, mas de não precisar anunciar quem eu sou. Minhas decisões ficaram mais silenciosas. Meus limites, mais claros. Minha presença, mais sólida. Não havia mais necessidade de provar nada. Se existe algo que essa história me ensinou, e que continua se desdobrando, é que algumas viradas não são espetaculares. Elas acontecem assim, por dentro, em ajustes finos, quase invisíveis. E quando você percebe, já não está mais onde estava antes. Eu segui vivendo. Não como alguém marcada por um episódio, mas como alguém que atravessou algo difícil e não deixou isso definir o resto do caminho. Ainda havia partes dessa história que eu precisava integrar, aceitar, deixar ir. E eu faria isso no meu tempo, sem pressa, sem plateia. Porque no fim, o que ficou não foi o choque da acusação, nem o peso da investigação. Foi a certeza silenciosa de que eu aprendi a me escolher. E isso, depois de tudo, era o verdadeiro começo. O que veio depois não foi um novo conflito, mas uma espécie de ajuste fino entre quem eu tinha sido e quem eu estava me tornando. Percebi isso numa situação banal. Uma reunião no trabalho em que uma decisão importante foi empurrada para mim, sem consulta prévia. Antes, eu teria assumido, organizado, resolvido. Dessa vez, eu pedi tempo, fiz perguntas, redistribuí responsabilidades. O silêncio que se seguiu não foi confortável, mas foi necessário. E, curiosamente, ninguém contestou. Aquilo me mostrou o quanto muitos limites só existem depois que são nomeados. Passei a notar como, por anos, minha disponibilidade tinha sido interpretada como obrigação. Não apenas no casamento, mas em várias relações. Amigos, colegas, até familiares. Não por maldade, mas por hábito. Quando eu deixei de preencher automaticamente esses espaços, algumas pessoas se perderam. Outras se ajustaram. Eu observei tudo com uma tranquilidade que me surpreendia. Não havia mais urgência em ser compreendida. Houve um encontro familiar em que alguém mencionou, de forma atravessada, tudo o que aconteceu, como se ainda fosse um assunto em aberto. Eu respondi com poucas palavras, sem defensiva,
sem justificativa. Disse que aquilo já estava resolvido. Não entrei em detalhes. O assunto morreu ali. Mais tarde, sozinha, percebi que aquela tinha sido a primeira vez em que eu encerrei uma narrativa sem precisar convencer ninguém do meu ponto de vista. Foi libertador de um jeito silencioso. Em alguns dias, a memória da acusação ainda voltava, especialmente quando eu passava pelo prédio e lembrava da manhã em que fui levada. Mas agora, ela vinha como lembrança contextualizada, não como ferida aberta. Eu conseguia olhar para aquela cena com uma distância segura, reconhecendo a violência do gesto sem permitir que ele definisse minha identidade. Isso não aconteceu de uma vez. Foi um treino interno, repetido, paciente. Comecei a escrever mais. Não para publicar, não para explicar, para organizar, colocar palavras em experiências que por muito tempo ficaram só no corpo. Descobri nuances que eu não tinha percebido antes. O quanto eu tinha confundido previsibilidade com segurança. O quanto eu tinha aprendido a não incomodar como forma de pertencimento. Escrever me ajudou a dar nome a essas coisas sem dramatizá-las. Também precisei lidar com uma expectativa externa curiosa, a de que, depois de tudo, eu deveria estar mais forte, transformada, quase exemplar. Eu rejeitei essa ideia. Eu não me sentia uma versão melhorada de mim mesma. Eu me sentia mais honesta. E isso incluía dias de cansaço, de dúvida, de vontade de não lidar com nada. A diferença era que eu não usava mais isso contra mim. Com o tempo, fui entendendo que justiça pessoal não é sobre compensação, mas sobre alinhamento. Quando o que você viveu, o que você sabe e o que você faz começam a caminhar juntos, eu não precisava mais fragmentar minha experiência para caber em expectativas alheias. Eu podia ser inteira, mesmo que isso fosse menos conveniente para alguns. Se alguém me perguntasse hoje o que mudou de verdade, eu diria que aprendi a reconhecer o momento em que algo deixa de ser diálogo e passa a ser invasão. Aprendi a sair antes de precisar provar por que estou saindo. Aprendi que paz não é ausência de conflito, mas presença de coerência. A história que começou com uma acusação injusta não terminou ali. Ela continua, não como um processo, mas como uma prática diária de escolha. Escolher onde ficar. Escolher quando falar. Escolher quando ir embora. E, principalmente, escolher não carregar culpas que nunca foram minhas. Eu sigo, não esperando mais nenhuma reviravolta, mas aberta ao que vem. Com menos medo de perder, porque entendi, na prática, que o que realmente importa não se perde quando a gente se respeita. Em algum momento, sem que eu percebesse exatamente quando, a minha história deixou de ser sobre o que ele fez e passou a ser sobre o que eu não faria mais. Essa virada não veio como decisão solene, nem como promessa interna. Veio nos detalhes. Na forma como eu respondia a um e-mail atravessado. No tempo que eu levava antes de aceitar um pedido. Na naturalidade com que eu dizia, isso não é comigo. Houve um dia específico em que recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por hábito. Do outro lado, uma voz tentou se apresentar como alguém ligado ao caso, dizendo que queria esclarecer alguns pontos. Informalmente. Não era da polícia. Não era do processo. Era alguém tentando abrir uma fresta. Eu ouvi até o fim e respondi apenas que qualquer contato deveria ser feito pelos canais oficiais. Desliguei sem explicações adicionais. Fiquei alguns segundos olhando para o telefone, esperando aquela sensação antiga de culpa aparecer. Ela não veio. Aquilo me mostrou que algo tinha se consolidado. Eu não precisava mais de ensaio mental para me proteger. As respostas estavam prontas porque os limites estavam claros. Continuei encontrando pessoas que souberam da história aos poucos. Algumas demonstravam curiosidade disfarçada de cuidado. Outras, um respeito silencioso. Eu não me oferecia como narrativa edificante nem como alerta moral. Contava apenas o necessário, quando necessário. Aprendi que nem toda experiência precisa ser compartilhada para ser validada. Em uma conversa com alguém que estava passando por um divórcio complicado, ouvi a frase que eu mesma já tinha dito no passado. Talvez eu esteja exagerando. Algo em mim se contraiu. Não corrigi, não interrompi. Apenas disse com calma:
Que exagero quase sempre é o nome que a gente dá à própria intuição quando ela começa a incomodar. A pessoa ficou em silêncio. Eu também. Não era meu papel convencer. Passei a prestar mais atenção ao meu corpo. A forma como ele reagia a certos ambientes, certas pessoas, certos pedidos. Antes, eu ignorava esses sinais em nome da razão, da boa convivência, da ideia de ser compreensiva. Agora, eu os escutava sem dramatizar. Se algo apertava demais, eu me afastava. Simples assim. Essa simplicidade foi um aprendizado longo. Às vezes, à noite, eu pensava naquela frase do delegado, dita quase em segredo naquela sala fria. Você não é o suspeito. Você é a vítima. Na época, ela me desmontou. Hoje, ela ganhou outro significado. Não porque eu me vejo como vítima permanente, mas porque entendi que reconhecer uma injustiça não me prende a ela. Me liberta. A vida seguiu, com problemas comuns, frustrações normais, escolhas difíceis. Nada idealizado. Nada cinematográfico. Mas com uma diferença essencial. Eu não negociava mais minha dignidade para manter a paz aparente. Se a tranquilidade exigia que eu me diminuísse, então não era tranquilidade. Era silêncio imposto. Eu não sei se quem me acusou entende hoje a dimensão do que tentou fazer. Talvez sim, talvez não. Isso deixou de ser relevante. O que importa é que aquela tentativa falhou não só juridicamente, mas no efeito que costumava ter sobre mim. Eu não me desorganizei. Não me expliquei além do necessário. Não entrei no jogo. Quando olho para trás, vejo que a acusação foi um ponto extremo de um padrão antigo. Usar minha responsabilidade como ferramenta contra mim. O que mudou foi que, pela primeira vez, isso encontrou um limite externo e um limite interno ao mesmo tempo. E essa combinação é poderosa. Eu sigo vivendo com essa consciência. Não como alerta constante, mas como base, sabendo que posso confiar na minha leitura das situações. Sabendo que não preciso esperar o pior para me autorizar a sair. Sabendo que justiça, às vezes, começa no instante em que você para de aceitar o lugar que te foi imposto. Essa história não me definiu, mas me ensinou, de forma irrevogável, quem eu não sou mais. Com o tempo, eu passei a perceber algo que antes teria me escapado completamente. O quanto eu tinha normalizado viver em estado de explicação permanente. Explicar escolhas, explicar cansaço, explicar por que algo me afetava. Era como se eu estivesse sempre um passo atrás, tentando justificar minha própria existência. Depois de tudo o que aconteceu, essa lógica simplesmente perdeu sentido. Isso ficou claro numa situação simples, quase banal. Uma pessoa próxima fez um comentário insinuando que eu tinha sorte de as coisas terem se resolvido a meu favor. A palavra sorte ficou pairando no ar. Eu não discuti, não confrontei, mas internamente algo se reorganizou. Não foi sorte, foi resistência silenciosa. Foi ter permanecido lúcida o suficiente para não assumir culpas que não eram minhas, mesmo quando isso parecia o caminho mais fácil. Eu comecei a notar como certas pessoas se sentiam desconfortáveis com essa minha postura mais firme. Não porque eu estivesse agressiva, mas porque eu não preenchia mais o papel esperado. Não mediava conflitos que não me pertenciam. Não suavizava verdades para proteger egos alheios. Isso criou uma distância natural, quase orgânica. E, curiosamente, essa distância trouxe paz. Houve um dia em que encontrei uma antiga foto minha, de anos atrás. Eu parecia cansada, mesmo sorrindo. Na época, eu não via isso. Hoje vi com clareza. Não senti pena, senti respeito. Aquela mulher atravessou coisas difíceis, sem saber que um dia teria palavras para nomeá-las. Sem saber que, mais adiante, alguém com autoridade finalmente diria em voz alta aquilo que ela sentia em silêncio. O processo todo me ensinou algo que não veio em forma de frase pronta, mas de prática diária. Não é preciso convencer o mundo da sua integridade quando você para de negociar com a própria consciência. A validação externa perde força quando a interna se solidifica. Isso não me tornou imune a dúvidas, mas me tornou menos vulnerável à manipulação. Em alguns momentos, eu ainda me perguntava como tudo teria sido se eu tivesse percebido antes, reagido antes, imposto limites antes.
Essas perguntas vinham, mas já não se instalavam. Eu deixava passar. Porque agora eu entendia que maturidade não é prever tudo. É saber lidar quando algo se revela tarde. A história do divórcio, da acusação, da polícia na porta. Tudo isso começou a ocupar um lugar mais definido na minha memória. Não como trauma central, mas como capítulo. Importante, sim. Determinante em muitos aspectos. Mas não o resumo de quem eu sou. Eu recusei transformar aquilo em identidade, mesmo sabendo que ele me moldou. O que ficou foi uma ética pessoal mais clara, uma noção precisa de até onde eu vou e de onde eu paro, uma tranquilidade que não depende de aprovação, e, principalmente, a certeza de que eu não preciso esperar uma injustiça explícita para me afastar de situações que me diminuem. Eu não me tornei alguém mais dura, me tornei alguém mais honesta comigo mesma. E isso, embora simples, muda tudo. A vida seguiu, com seus dias comuns, seus pequenos desafios, suas escolhas silenciosas. E eu segui junto, não tentando provar força, mas exercendo algo mais raro: coerência. Houve um momento, meses depois de tudo, em que percebi que já não contava mais essa história para mim mesma todos os dias. Ela não era mais o primeiro pensamento ao acordar, nem o último antes de dormir. Isso pode parecer pequeno, mas não é. Durante muito tempo, ela foi o eixo invisível em torno do qual tudo girava. Quando esse eixo se desloca, a gente sente quase como se estivesse perdendo algo, mesmo quando o que se perde é o peso. Eu comecei a ocupar esse espaço com outras coisas. Não projetos grandiosos, nem planos espetaculares. Coisas simples, mas escolhidas. Uma mudança discreta na rotina, um novo hábito que não precisava ser produtivo, apenas prazeroso. Pela primeira vez em anos, eu fazia escolhas sem a sombra da compensação. Não era mais, vou fazer isso para equilibrar aquilo. Era só vontade legítima. Em uma conversa casual, alguém comentou que eu parecia mais distante. Pensei sobre isso depois. Talvez eu estivesse mesmo, mas não no sentido de afastamento emocional. Era mais uma distância saudável, aquela que permite observar antes de se envolver. Eu já tinha aprendido, da forma mais dura possível, o preço de estar sempre disponível, sempre acessível, sempre pronta para absorver o impacto. Essa distância também me trouxe clareza sobre quem permanecia. Poucas pessoas, mas consistentes. Gente que não precisava de explicações longas, que não confundia firmeza com frieza, que respeitava meu silêncio sem tentar preenchê-los. Eu me aproximei mais dessas presenças, não por necessidade, mas por escolha consciente. Às vezes, eu pensava em como tudo poderia ter sido diferente se aquela denúncia não tivesse acontecido, se a polícia não tivesse batido à minha porta, se o choque não tivesse sido tão brutal. E logo depois, vinha outra compreensão. Talvez eu nunca tivesse parado. Talvez eu tivesse continuado carregando culpas alheias, ajustando versões, sobrevivendo em modo automático. Aquela violência inicial não foi justa, nem necessária, mas foi o gatilho de algo que eu não teria provocado sozinha naquele momento. Isso não transforma o ocorrido em algo positivo. Não romantiza. Apenas reconhece a consequência real. Nem toda virada vem de um lugar limpo. Eu também precisei lidar com o medo residual. Não aquele medo agudo, mas o sutil. Aquele que aparece quando algo foge do controle. Quando uma autoridade entra em cena. Quando uma decisão não depende de você. Levei tempo para confiar de novo em processos, em instituições, em pessoas que ocupam lugares de poder. Não me forcei a isso. Confiança imposta não é confiança, é negação. Com o tempo, esse medo foi se acomodando. Não sumiu, mas deixou de comandar. Eu aprendi a reconhecê-lo como memória do corpo, não como alerta atual. Isso exige atenção, paciência e uma gentileza consigo mesma que eu não tinha antes. Houve dias em que a antiga raiva tentava voltar, disfarçada de lucidez. Aquela vontade de revisitar tudo, de enumerar injustiças, de imaginar respostas perfeitas que nunca foram dadas, eu deixava passar. Não porque eu fosse maior do que isso, mas porque já tinha aprendido que algumas batalhas continuam acontecendo, apenas porque a gente insiste em revisitá-las. A verdade é que eu não queria mais viver em reação.
Eu queria viver em presença. E foi nesse ponto, quase sem perceber, que entendi algo fundamental. A história que começou com uma acusação injusta não exigia mais continuidade emocional. O que restava agora não era a resolução externa. Essa já tinha acontecido, mas integração interna. Aceitar que aquilo fez parte do meu caminho sem permitir que se tornasse o mapa inteiro. Eu segui assim, um dia de cada vez, com menos urgência, menos explicação, menos medo de desagradar. Ainda havia coisas a elaborar, claro. Histórias profundas não se fecham de uma vez, mas eu já não estava presa a elas. Eu caminhava com elas, sabendo exatamente onde terminavam e onde eu começava.